Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí o escritor começa a dizer: pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé, pela fé, pela fé. Mas no verso de número 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, e nós temos essa certeza de que Deus recompensa aqueles que o buscam. E vamos então falar um pouco da fé, porque eu estava falando num programa hoje, e a pergunta do apresentador foi essa: por que a igreja não está fazendo missões? Por que a igreja evangélica hoje não se preocupa mais com a obra missionária? Tudo é uma questão de fé. Aonde está a nossa fé? Infelizmente, nós temos fé que vamos conquistar um carro, modelo tal. Eu mesmo tive esse privilégio de conquistar o carro que eu queria ter. Pastor, uma Lamborghini, uma Ferrari? Não. Não é também uma Land Rover, uma Range Rover. Não. Era uma Tucson. E eu realizei esse meu sonho. Mas eu tenho outros sonhos. Esse é um sonho que eu tinha há muito tempo. Mas este sonho não era o ponto da minha vida. Não era algo que eu estava morrendo por querer adquirir esse tipo de coisa. Foi uma consequência. Foi Deus quem me deu condições de realizar esse sonho. Não durou um mês o meu sonho, eu tive que vender o carro, porque eu não podia manter o meu sonho. Gasolina muito cara. E aí eu tive que trocar de carro. Mas eu fiquei um mês com o meu sonho realizado. Qual é o teu sonho? Se você me perguntar, hoje, qual é o meu sonho? Meu sonho é ir para a Índia. Agora, no dia 1º, eu vou para o México. Já estive no México. Já estive na cidade do México, já estive em Guadalajara, em Cancún, Acapulco. E não fui para me divertir, para passear. Fui em 2 conferências missionárias, uma em Cancún e a outra em Acapulco. Muito bonito o México. A cidade do México é como São Paulo. E agora eu estou indo para uma região muito perigosa no México. Vou para a região de Chiapas, onde há uma grande perseguição de cristãos aí, de evangélicos nessa cidade. Como eu já falei, o México é o 2º maior país católico do mundo, além de ter ali um grande número de narcotraficantes. E eles perseguem e mandam matar. É terrível. Mas o apresentador do programa me perguntava por que a igreja não está fazendo missões. E como professor de agências missionárias, eu tenho visto um número muito reduzido de jovens que estão envolvidos em missões. O exemplo está nas pregações, por exemplo. Antes, quando as igrejas realizavam conferências missionárias, faziam o apelo, e um monte de jovens lá na frente. Eu quero ir para missões, eu quero ir para o campo missionário, eu quero ir para a África, eu quero ir para China, para a Coreia, enfim. E hoje, infelizmente, as pessoas estão tão ocupadas com as coisas deste mundo, que aí o reino de Deus fica em segundo lugar. Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, Hebreus chama
a galeria da fé, o hall da fé, o hall da fama. E Hebreus, no capítulo de número 11, está mostrando pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Abel, e aí vai. Então, o capítulo dos heróis da fé é uma lista que honra homens, que honra servos de Deus, santos do Velho Testamento, e fala da excelência da fé que eles tiveram, meus irmãos. Então, o assunto do capítulo 11 de Hebreus é fé. E o Espírito de Deus, com toda certeza, quando inspirou o escritor, queria passar isso para nós, não só para os hebreus, mas para os gentios, para todos aqueles que fossem alcançados pelo Evangelho da salvação. E aí, meus irmãos, então a palavra de Deus, como sempre na mente do Espírito Santo, a Escritura se encaixa aí no contexto e aqui não é diferente. Os judeus estavam acostumados com uma religião de obras, de méritos. Os judeus se achavam melhores do que qualquer outro povo. E é interessante porque a nova aliança diz respeito à graça de Deus. E a nova aliança não tem nada a ver com as obras, não existe nenhum mérito de obras. A nova aliança não tem rituais, a nova aliança não tem festas, não tem cerimônias, diferentemente da velha aliança. Não tem circuncisão, não tem lei, diferentemente da velha aliança. Então o homem aqui na nova aliança, ele é orientado a atuar pela fé, a viver pela fé. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei quantos, acho que a Noêmia, não sei se a Noêmia viu, no treinamento anterior na Missão Kairos, nós tínhamos 2 senhoras. Você lembra, Noêmia? Ou você não foi? Lembra, Noêmia? De 2 senhoras que foram para o campo missionário, estava lá no treinamento, na missão, você não lembra? Pois é. 2 senhoras. Acho que uma deve ter uns 70, a outra 75, enfim. Estão indo para a África. Senhoras, se dedicando à obra missionária. Eu fico feliz com isso, quando eu vou, por exemplo, para uma agência missionária, agora mesmo, a sua amiga Noêmia, lá da Missão Kairos. Eliana está indo para o campo missionário. Então isso é fé, meus irmãos. Os judeus, eles viveram durante muitos séculos com a questão das obras. E você sabe que até hoje tem muitas pessoas, em muitas religiões por aí, vivendo em função das obras. Fazem missões, por exemplo, porque os mormons, todo missionário mormon, todo membro da igreja tem que dar 2 anos no campo missionário. Então, por que o mormon faz missões? Porque ele crê na salvação pelas obras. Por que, por exemplo, que essas testemunhas de Jeová vão de porta em porta? Porque eles creem na salvação pelas obras. Por que os adventistas distribuem literatura aí, também vão de porta em porta? Porque creem numa salvação por intermédio das obras. Estão vivendo debaixo da antiga aliança. Então a salvação não é por mérito próprio. A salvação não é por alguém nascer num país cristão, não é por alguém ser de nacionalidade judaica. A salvação é pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Você sabe quantas pessoas tem no mundo? Mais de 7 bilhões. Desses 7 bilhões, sabe quantas pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Mais de 3 bilhões. Agora, como eles ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E a Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. A Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da salvação, meus irmãos.
Então, as obras nossas, as obras de todos os cristãos, tem que ser um subproduto da fé. Ele tem a fé, ele faz as obras. Se ele não tem fé, ele não vai fazer obras. Se ele não tem fé, ele não vai para o campo missionário, meus irmãos. Quando eu fui convidado, eu fiquei muito feliz. Porque é uma honra servir os irmãos no outro país. É uma honra pregar a palavra de Deus em nações carentes, meus irmãos. Mas a missionária que me convidou disse assim: pastor, só tem um porém. A missão não tem como pagar a sua passagem. Eu disse: eu vou, pela fé. Aceitei o convite e, graças a Deus, já comprei a passagem. Até a cidade do México eu chego. É pela fé. Eu tenho aí agora quase 2 semanas, menos de 2 semanas. Eu viajo dia 1º. Que dia é hoje? 22. Dia 1º eu viajo. Vocês creem que eu vou chegar nessa cidade? E outras cidades, não só nessa, Chiapas. Eu quero chegar em outras cidades. Então eu não tenho muito tempo. Agora, eu pergunto para vocês, quanto tempo você acha que eu vou estar pregando o evangelho, viajando aí para cima e para baixo? Quanto tempo? Daqui a pouco eu estou que nem a Noemi, não escuto nada, né? Ou então como a Sônia, daqui a pouco eu estou velho como ela, não consegue andar direito, de muleta. Então. Tá nada. Daqui a pouco não estou enxergando direito, não estou andando direito, daqui a pouco é um monte de dor, né? Então, enquanto é dia, nós temos que fazer a obra de Deus, meus irmãos. E a obra de Deus, ela não é feita na força do homem. A obra de Deus é feita pela fé, tem que ter fé. Se não tiver fé, não sai de São Miguel Paulista. Não é verdade, Larissa? Quem diria que a Larissa iria sair de Los Angeles para Las Vegas e de Las Vegas para São Francisco? Quem diria, né, Larissa? É fé. Seu pai é rico, Larissa? Você tinha dinheiro? Não tinha nem $1. Mas você nunca mais vai esquecer essa viagem, com toda certeza. O que foi isso? Um passo de fé. Alguém comprou as passagens antes para você ir, Larissa? Não. Tinha o dinheiro da passagem? Fez uma poupança? Não. Tinha o nome limpo para poder ir lá na CVC e passar o cartão de crédito, né, Larissa? É fé, meus irmãos. Tem que ter fé. Eu pergunto qual é o teu sonho. Eu pergunto o que você quer alcançar, o que você quer conquistar. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos creem que o ano que vem eu vou para a Índia? Eu creio. Eu creio, meus irmãos. Eu não tenho nenhum convite para ir para a Índia. Eu não tenho nenhum projeto. Eu não estou fazendo nenhuma poupança para ir para a Índia. Mas eu vou para a Índia o ano que vem. E se prepara, viu, pastor Sidney? Porque eu não vou só para a Índia, eu vou para muitos outros lugares. E você pode ir também, viu, pastor Sidney? Tem que ter fé. Faz esse propósito no seu coração. Quem é que age por trás? É Deus. Se eu tivesse confiado em homens, eu iria para algum lugar? Com toda certeza, não. Mas eu estou confiado em Deus, firmado em Deus. Em Deus nós faremos proezas, milagres. Em Deus nós saltaremos muralhas. Em Deus nós somos mais do que vencedores, meus irmãos. Então, nós temos que crer. É isso que diz a Bíblia. Temos que acreditar que Deus é galardoador daqueles que o buscam. É assim.
Abraão creu, e diz a Bíblia, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus. Então Deus sempre redimiu o homem pela fé. A salvação é pela fé. Nada mais é ofensivo para Deus do que a pessoa tentar ganhar aí o seu caminho para o céu pelos seus méritos próprios. Eu tenho certeza que Deus, olhando do céu, esses camaradas que batem no peito e dizem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, esquece. Esquece, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, quando Jesus morreu na cruz, a última palavra que ele deu lá, meus irmãos, que ele disse foram essas palavras: está consumado. Estava terminada a obra da salvação para a humanidade. Então, nenhum homem, por conta própria, poderia se salvar, meus irmãos. Mas eu disse que tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Quase 3 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Aí eu pergunto, só no Brasil, a Covid já matou quantas pessoas? Mais ou menos, 600 mil? Quase 600 mil pessoas. Você já parou para pensar, dessas 600 mil pessoas que morreram no Brasil, quantos partiram sem Jesus? Já parou para pensar? Que o cara estava vivo, daqui a pouco morreu? Eu tenho vários amigos que foram do dia para a noite. E aí? Graças a Deus, os meus amigos que foram do dia para a noite, todos eles eram cristãos. Eu não me lembro de um amigo que partiu por causa da Covid sem Cristo, por exemplo. Ou que eu não falei de Jesus para ele. Por quê? Porque se o mundo está morrendo sem Cristo, a culpa é de quem, meus irmãos? A culpa é de quem? De quem? Não ouvi. Diga minha. A culpa é minha. Porque eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que falar de Jesus, eu sou um missionário. Você sabia que todo crente é um missionário? Todo crente é um missionário. Não, eu não sou pastor. Se você não é um missionário, ouça o que eu vou dizer. Você é um campo missionário a ser alcançado. Se você não é um missionário, você é um campo missionário a ser alcançado. Porque você foi chamado por Deus para quê? Vai ficar assistindo o culto na igreja? Foi isso? Não. O que ele disse? Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Tanto na Rosária, São Miguel, São Paulo, Brasil e no mundo. Até aos confins da terra. E ele disse, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu estou muito firmado nesta palavra. Estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem certeza disso? Tem certeza? O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Então você nasceu de novo, você é cristão, você é uma nova criatura, sabe para quê? Para fazer boas obras. E fazer boas obras não é só ajudar as pessoas aí que estão sem ter o que comer na rua. Fazer boas obras é pregar o Evangelho da salvação. Sabe por quê? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que adianta, né? Paulo diz que ainda que ele desse o corpo dele para ser queimado,
e não tivesse o amor verdadeiro, o amor de Deus no coração, de nada adiantaria. Então não adianta a pessoa fazer boas obras e não levar o evangelho de salvação. As religiões fazem isso, mas isso não dá às pessoas a salvação. O que dá a salvação é Cristo Jesus. Não há um outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Este nome é Jesus. Então é o único que pode salvar, meus irmãos. E aí o apóstolo Paulo, ele vem e diz assim: você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo por aquilo que Cristo fez por você. Agora, já que você foi salvo, então você tem que mostrar a sua fé. Por isso que a gente vê, a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. E Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Roma, ele vai dizer que ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Ninguém vai ser justificado, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu ajudava os pobres, Senhor, eu tinha uma ONG, Senhor, eu cantava muito bem, eu pregava muito bem. Nada disso, esquece. Você não faz essas coisas porque você precisa ser salvo. Você faz essas coisas porque você já é salvo e dá valor à salvação, ao sacrifício de Jesus, meus irmãos. Então, nós entendemos que a salvação é pela fé, e aí diz que Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A salvação sempre esteve, meus irmãos, no plano de Deus. As obras, elas seguem a fé legítima. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então, nós podemos dizer que as obras são um subproduto da fé. Primeiro você tem fé e aí você faz obras. Ninguém faz obras para ter fé. Infelizmente, hoje, a igreja evangélica está anunciando por aí, muitas igrejas, um outro evangelho. É o evangelho de que você tem que fazer. É o evangelho de que você tem que ver. E esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é crer para ver. Se crerdes, verás a glória de Deus. Se você tem fé, você tem que ter boas obras, meus irmãos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Isso incomodou tanto Martinho Lutero, o grande reformador, que surgiu a chamada reforma protestante. Culminou, não surgiu com Martinho Lutero, mas culminou com Martinho Lutero, quando ele foi lá na capela e pregou as suas 95 teses. Mas o que incomodou ele era a igreja pregando uma salvação por obras, sendo que a salvação é única e exclusivamente pela fé. Então a gente precisa entender o que é fé. O que é fé? O que é fé? Os judeus não entendiam o que era isso. E os discípulos também confundiram muitas vezes o que era isso, meus irmãos. Por isso o apóstolo Paulo precisou escrever a carta, por exemplo, aos Gálatas. Porque os irmãos na Galácia estavam confundindo o judaísmo com o cristianismo. Estavam querendo viver uma salvação por obras, e não é por aí. Eles estavam querendo ser obedientes à lei, e quem quer ser obediente à lei, sabe o que acontece? Crucifica Cristo novamente, porque o sacrifício já foi feito. E João vai dizer, ele, Cristo, é a propiciação, não somente pelos nossos pecados. O sacrifício de Cristo foi completo por toda a humanidade. Então, pelo ateu, pelo budista, pelo muçulmano, pelo shintoísta, pelo hindu, o sacrifício de Cristo já foi feito. Agora, quando o sacrifício de Cristo tem valor para ele? Quando? Quando?
quando ele entende o Evangelho. E quando ele entende o Evangelho? Quando alguém prega o Evangelho para ele. Eu já falei aqui, eu não sei se eu já mostrei, tem uma cidade na Índia chamada Rajastão. Nessa cidade tem o templo do deus rato. Milhares de ratos dentro do templo. Eles adoram rato. Na concepção do hindu, um rato é Deus, uma mosca é Deus, uma barata é Deus, uma vaca é Deus. São deuses, vários deuses. Pastor, mas eles estão cegos. Quem vai tirar a venda dos olhos dele? Quem vai tirar a venda dos olhos dos hindus, dos muçulmanos, dos budistas, dos católicos idólatras, dos espíritas, dos ateus? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele diz assim: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então o diabo coloca uma venda nos olhos dessas pessoas. É por isso que eles vão lá, agora mesmo, por exemplo, na outra semana. O que vai acontecer na outra semana? Alguém sabe? O que vai acontecer no Brasil na outra semana? Alguém sabe? Nas escolas, nas ruas, alguém sabe? Vão distribuir doce, pipoca, bala. Vão distribuir doce. Porque vai ser a festa de quem? Cosme e Damião, os orixás. Então as pessoas vão sair aí distribuindo doce. Aí eu pergunto, está certo? Será que Cosme e Damião queriam que isso acontecesse? Por exemplo, vocês sabiam que Cosme e Damião foram cristãos? Eles eram cristãos, ajudavam as pessoas. E aí passaram a ser idolatrados e levados, inclusive, para a Umbanda, para a Quimbanda, para os cultos afros. Não é de origem africana, é de origem católica. Era, na realidade, adorado dentro da igreja católica. Então aí eu pergunto para você, está certo isso? Um culto a essas entidades? Está certo esse tipo de culto? Não. Mas eu pergunto, aqui mesmo em volta, tem vários terreiros. Quantos de nós fomos nesses terreiros falar de Jesus? Faz pouco tempo que eu fiquei sabendo que a menina que tem ali, da batata, né, a menina da batata, é macumbeira. Macumbeira é uma expressão bem popular, né? Independente, pode dar até processo, pode ser discriminatória, mas a gente não fala com discriminação, não é nada disso. É porque o próprio sentido da palavra macumba é o culto que elas praticam, sabiam disso? Macumba também é o despacho que oferecem aos orixás, esse é o significado da palavra macumba. Mas macumba ficou popularmente conhecida no nosso país como o culto que eles prestam aos orixás. Por isso que é chamado de macumbeiro. Então, há pouco tempo, fiquei sabendo que ela era macumbeira. Aí o pessoal diz assim, eu não vou comer daquela batata, é macumbeira. E aí? Alguém já falou de Jesus para ela? Alguém já foi lá falar de Jesus para ela? Tem que ir. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, o pastor está dizendo que você tem que ir e falar de Jesus para eles. Eu queria que o pastor me enviasse para pregar o evangelho lá para Macumbeira. Já está estabelecido. Vá e não peques mais. Vá e seja bem-sucedido, não só para ela, para tudo quanto é macumbeiro que encontrar pela frente. Sabe por quê? Porque eu e você, todos nós, somos missionários, e missões não se faz apenas no México.
Não se faz apenas na África, ou na Europa, ou em qualquer outro lugar. Se faz aqui na Vila Rosária. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho observado. Então, as missões é uma tarefa minha, é uma tarefa nossa, é uma tarefa da igreja. Talvez Deus não está chamando você para ir para a China, para ir para a Coreia, para ir para a África. Talvez Deus está te chamando para ser um missionário aqui na Vila Rosária. E que bom se você estiver anunciando Jesus aqui. Vai encher essa igreja. Crê nisso, pastor Sidney? Eu creio. Sabe quem tem poder de encher essa igreja? Não é o diabo, com toda certeza. É você. Ele já deu o poder. Os irmãos acham que Deus não quer alcançar esses moradores daqui? Eu tenho certeza que Ele quer. Agora, Ele vai mandar um anjo do céu? Não vai mandar um anjo. O anjo é você. Eu debati também essa semana sobre anjos, né? Estava debatendo lá sobre o anjo da guarda. No término do programa, eu falei lá para o pastor Cláudio Apolinário, eu disse, eu trouxe o meu anjo, me acompanha sempre. Eu levei a minha esposa, teve que ir no médico, aí não dava tempo de ir no médico, voltar, então ela já foi direto comigo para o programa. Agora, os anjos não têm esse privilégio, eles gostariam de pregar, mas Deus deu esse privilégio para mim e para você. Ah, pastor, eu não sei falar. Sabe? Fala que Jesus mudou tua vida. Fala que Jesus te salvou. Fala que Jesus te perdoou. Fala que Jesus derramou o sangue dele naquela cruz por você. Isso é evangelização. É falar das boas novas de salvação. É anunciar a transformação que Deus fez na tua vida. Então, nesse sentido, todos somos missionários. Agora, todos somos chamados para as nações? Já pensou se todo mundo aqui na Igreja Batista Ágape for chamado para as nações? Quem vai evangelizar a Vila Rosária? Ah, a Batista da Lagoinha, a Nova Aliança, sei lá como é que é o nome. Não é o nome da igreja ali? Manancial, Nova Aliança. Então, vocês entendem o que é o Evangelho? Entendem qual é a grande comissão? Próxima semana eu vou falar da grande comissão. E a maioria dos crentes não tem nem noção do que é a grande comissão. Não sabem que são chamados por Deus, que estão todos os crentes inclusos aí nesta grande comissão. Mas nós, infelizmente, estamos muito acomodados, estamos muito confortados, né? Puxa vida, que legal, eu tenho o meu iPhone 13, né? Agora tenho o 13, tenho o meu iPhone 13, estou com o meu carro zero, estou com a minha casinha da hora, né? Troquei o piso, casinha da hora, e vamos nos conformar com isso. Quem vai querer ir comer arroz com batata, ou arroz com banana, por exemplo, em Guiné-Bissau? Quem vai querer sair daqui? Lá não tem McDonald's, lá não tem Burger King, não tem, como é o nome dos outros aí? Girafas, KFC, não tem nada disso lá. Não tem. Vocês viram? Vocês não tem Outback? Outback? Vocês não têm noção, gente. Você quer comer uma comida da hora? É na rua. O cara assa lá uma asa, uma coxa de frango, ali mesmo na rua. O cara está lá com uma bacia dessas grandes de alumínio, cheia de pão e passando todo mundo, espirrando, tossindo e outras coisas mais. E você compra aquele pão e põe aquele pão, põe lá o frango dentro do pão e come, e você fica feliz. E não é qualquer um que faz isso.
Tem que ser muito rico para fazer isso, sabia? Num país como Guiné-Bissau, o morador de Guiné-Bissau dificilmente vai fazer isso. O preço de um pão, uma baguete, por exemplo, é quase o preço, assim, do Barré Burger. É um absurdo. Onde as mulheres, por exemplo, têm que queimar lenha para vender o carvão na feira. Vender as pedras de carvão. Os pedaços de carvão. Não é um saco de carvão, não. São pedacinhos, montinhos assim, que a pessoa leva, joga dentro da sacola. Não tem um pacote, não. Você acha que as mulheres lá passam roupa? Tem prancha para passar no cabelo, tingir o cabelo, nada disso, esquece. Uma dificuldade muito grande, meus irmãos. Mas quem está disposto a ir? Quem está disposto a ir? Quem quer largar tudo para pregar o Evangelho? Mas que alegria é ver as pessoas abraçando Jesus como Salvador, meus irmãos. Não tem preço que pague isso. Então, sabe o que acontece aonde eu vou agora, nessa cidade chamada Chiapas? Acho que é um estado, uma cidade, enfim. Chiapas, no México. Sabe o que acontece lá? Quando o indígena, por exemplo, se converte, tem sempre festividades da Igreja Católica. Agora, por exemplo, eu vou chegar no período, que é o período que tem a maior festividade em todo o México, que é o Dia dos Mortos. E são praticamente 3 dias de festa. E neste lugar chamado Chiapas, o pessoal que se converte e não quer participar dessa festividade, são perseguidos, suas casas são queimadas. Olha que situação terrível. Pastores foram mortos, porque incentivavam os irmãos a não participarem dessas festividades. Eu vou trazer um relatório mais detalhado de Chiapas, do México. Vocês já sabem que é o 2º maior país católico do mundo. Mas o catolicismo é levado a sério, um catolicismo idólatra, misturado com o quê? Com adoração a uma santa chamada Nossa Senhora da Boa Morte, que é a padroeira dos narcotraficantes mexicanos. E eu não lembro o nome dele agora, mas vou trazer depois o nome dele. Esse cara que era o protetor da padroeira, que incentivava os narcotraficantes a adorarem essa Nossa Senhora da Boa Morte, ele trocando tiro com a polícia lá no México, morreu. Aí sabe o que aconteceu agora? Ele foi canonizado. O cara era um traficante, está sendo adorado agora, tem imagem, tem templo, tem tudo. Tem tudo. Mas eu pergunto, a Bíblia diz que existem vários mediadores entre Deus e os homens? Ou há um só mediador entre Deus e os homens? Você acha que se eu for e eu quero ir na televisão, quero ir no rádio, quero pregar na praça principal lá, que é a praça da cidade do México. E eu vou dizer que há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Pastor, se eu fazer isso, o senhor não vai voltar. Se eu não voltar, a gente vai se encontrar um dia, tá bom? Tá bom, Larissa? A gente vai se encontrar um dia. Pastor, é o casamento da sua filha. Aquele que não deixar pai, mãe, filha, por amor de mim, não é digno de mim. Eu te amo, mas eu amo mais a Deus, Larissa. Entenda isso. E graças a Deus, eu creio que eu vou voltar, tá bom? Que Deus também vai me dar esse privilégio de ver o teu casamento, de realizar o teu casamento. Olha aí, pastor Sidney, caso eu não volte, você vai fazer o casamento, tá?
Meus irmãos, o tempo é curto. Jesus está voltando. Nós temos pouco tempo para anunciar o Evangelho. E tem muitas nações que não conhecem Jesus Cristo. Tem muitas pessoas no mundo, eu disse aqui, quase 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Você sabia que o nome Coca-Cola é mais famoso mundialmente falando do que o nome Jesus? Se você perguntar que nome é mais conhecido no mundo, não é Maradona, não é Messi, não é Pelé, não é Neymar, é Coca-Cola. Sabiam disso? Que o nome Coca-Cola é mais conhecido que o nome Jesus? Por quê? Alguém sabe por quê? Por causa do pacto que a Coca-Cola fez. Eu nem sabia desse pacto. Larissa agora descobriu um pacto aí da Coca-Cola. Alguém sabe por quê, não? Por que que o nome Coca-Cola é mais conhecido que o nome Jesus? Não adianta você procurar no Google, não vai encontrar. Eu tenho uma teoria. Eu nunca li sobre isso, eu tenho uma teoria. É minha teoria essa aqui, eu vou patentear, inclusive. Alguém sabe por quê? Porque eu não estou falando de Jesus. Entenderam ou não? O nome Coca-Cola é mais popular do que o nome Jesus, porque eu, cristão, não estou falando de Jesus. Se eu, cristão, e pense nisso, tá? Pense na quantidade de cristãos que tem no mundo. Se esses cristãos, esses que se dizem cristãos, né? Falarem de Jesus, você acha que quase 3 bilhões de pessoas não vão conhecê-lo? Para pensar. Quanto tempo os cristãos gastam hoje, por exemplo, com a Netflix, com o Instagram, com o Facebook, com o TikTok, com não sei mais o quê? Quanto tempo? E eles gastam esse tempo falando de Jesus? Usam o TikTok, TikTok, é isso o nome? TikTok. TikTok é uma balinha, né? Usa o TikTok para evangelização? Alguém já viu? Eu confesso, eu de vez em quando dou uma olhada nos Reels. É Reels? Alguém já viu algum Reels de evangelização? Dá para fazer? Eu sou leigo, dá para fazer? Em 3 minutos dá para inventar alguma coisa e pregar o evangelho? Quanto tempo? Eu não sei quanto tempo é. Menos de 3. Mas dá para fazer. Você vai me ensinar. Porque eu vou começar a usar o Reels e o TikTok também. O TikTok também é o quê? O que é o TikTok exatamente? Vídeo curto. De quantos minutos? Alguém sabe quanto tempo é o TikTok? Tá bom, nós vamos saber. Eu quero usar essas mídias aí, eu não tenho usado. Eu olho, mas não tenho usado. Eu quero usar para evangelização. Por exemplo, eu vi o sucesso que aqueles meninos fizeram. Um conto de fadas, né? Eu vi o sucesso que eles fizeram. Ficaram famosos no mundo inteiro. Sabiam disso? Uma maior besteira. Não é uma besteira aquilo? Bobeira? Não acho que é imoral, indecente, mas é uma bobeira. A gente não podia usar isso para evangelização? Claro que pode. Esse é o problema. O problema não é usar essas coisas. O problema é não aproveitar para usar direito. Usar para o bem. Esse é o problema. Então, por exemplo, as séries da Netflix. Eu sei que tem séries lá que tem pregação do evangelho, que tem coisas cristãs lá. Mas quantos assistem isso? Quantos assistem? Você acha que os crentes no mundo inteiro
Os crentes, eu estou falando dos crentes, só estão vendo programação cristã nas séries da Netflix. Lúcifer. Eu falei para vocês que eu estava andando lá nas ruas de Los Angeles, de um cara lá de diabo, no meio da rua lá, eu não sabia, eu estava passando lá. E o cara estava só dando um tempinho para a gravação lá do filme que ele estava fazendo, da série Lúcifer. Eu não sabia. Depois que eu fiquei sabendo que entrou aqui no Brasil essa série. E o cara nem tá de capeta, né? É um cara normal, né? Não sei. É um cara normal. Mas naquele dia eles estavam fazendo alguma coisa lá que ele estava de capeta. Eu não sei. Aí eu perguntei para ele, né? Ele disse que era Lúcifer. Aí explicou da série. Meus irmãos, e não só isso, quantas séries está aí propagando as coisas do capeta? Inúmeras. Filmes, novelas, teatros, né? Vocês viram agora, parece que tem não sei se é uma peça, não sei o que é, ou uma exposição, para queimar igrejas, incentivando para queimar igrejas. Eu vi isso hoje. Eu acho que eu não salvei, mas eu vou procurar para compartilhar. Porque a ideia, e graças a Deus pelo governo que valoriza o cristianismo, porque os governos anteriores não valorizavam, muito pelo contrário, deturpavam. A arte, infelizmente, era imundícia, imoralidade, nada de cultura. Eu não estou dizendo que só tem que ter coisas cristãs. Não, a gente está no mundo. Mas o problema é que nós somos influenciados por coisas ruins, coisas negativas. Então, não lê a Bíblia, mas lê Crepúsculo, não lê a Bíblia, mas lê Senhor dos Anéis, não lê a Bíblia, mas lê, como é que é o nome daquela outra série também? Senhor dos Anéis, Crepúsculo, Harry Potter, né? Por causa da série Harry Potter, criaram várias escolas de bruxos. Iniciaram várias crianças na bruxaria. Por que a gente não faz o contrário? E graças a Deus que a série, por exemplo, do C.S. Lewis, como é o nome da série? As Crônicas de Nárnia, passaram uma mensagem cristã, influenciaram muita gente dentro do cristianismo. Graças a Deus. Mas isso é o que predomina? Não. É um ou outro. Então, meus irmãos, a gente pode fazer missões de várias maneiras. Falando de Jesus na feira, falando de Jesus no mercado, falando de Jesus na padaria, falando de Jesus no ônibus. A gente pode falar de Jesus aonde? Agora, por exemplo, dia 2 de novembro. Pastor Sidney, tenta organizar alguma coisa no dia 2. Eu não sei o que tem aqui, qual é a programação. Mas seria muito bom os irmãos irem, não precisa falar nada, vai lá, um folheto específico, tem, distribuir no Cemitério da Saudade, marca de manhã, 9 horas da manhã, até meio-dia, vamos distribuir folheto, falar de Jesus, o autor da vida, que os mortos não podem voltar, que os mortos não vão comer aquela comida que alguns colocam ali, não estão preocupados com aquela vela que estão acendendo, e muito menos preocupados se pintaram lá o túmulo ou não. É uma oportunidade tremenda. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava lá em Guiné-Bissau, e eu estava nesse período. Eu fui para o cemitério, eu visitei 3 cemitérios. Eu disse para vocês que em Guiné-Bissau, cemitério é coisa para rico. O pobre enterra no quintal de casa. Então, cemitério é só rico. E os cemitérios, em toda a cidade de Bissau, 3 cemitérios. Lotado de gente. E cemitério pequeno, não é grande. E eu estava falando de Jesus para as pessoas e elas ouvindo. Graças a Deus, ali,
não tem essa perseguição que tem lá no México. Então, eu vou estar no dia 2, com toda certeza, em algum cemitério na cidade do México, falando de Jesus. Pode ter certeza disso. Pastor, não vai arrumar confusão. Pastor, fica quietinho. Tem um monte de gente que fala isso. Não vai, pastor, fica quietinho, vai incomodar o diabo, para quê? Deixa o diabo quieto. Não é assim? Não é isso que o diabo quer? O que o diabo quer? Que as pessoas conheçam Jesus? Que a gente fale de Jesus para os seus filhos, para os filhos do capeta? Claro que não. Claro que o que ele quer é impedir que a obra de Deus seja feita. Meus irmãos, se eu tiver que ser preso, eu vou ser preso, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus, e eu estou indo pela fé, não se esqueçam disso. Não se esqueçam que nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus. Não se esqueçam que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, firmado nesta convicção, eu vou falar do Evangelho, meus irmãos. Eu vou falar de Jesus, de dia, de noite, no avião, no trem, no ônibus. Pode ter certeza, sentou do meu lado. Não é cristão, e é interessante porque muitas vezes eu descubro alguns cristãos. Eu estava lá hoje no cartório, estamos tentando aí arrumar a documentação da igreja, gastei quase que o dia inteiro em cima disso, e estava uma moça lá, e também não estava dando certo lá a situação dela, e eu ouvi ela ligando lá para alguém, dizendo, pastor, não sei o quê. Eu falei, você é cristã? Ela disse, sou. Eu disse, eu também sou cristão. E infelizmente, quando a gente quer fazer as coisas certinho, o diabo se levanta contra. Quanto tempo, pastor, nós estamos aí tentando regularizar a situação do documento da igreja? Quanto tempo? Cada empecilho, meus irmãos, e a gente está fazendo isso há pelo menos aí, eu diria, 20 anos. Trabalhando com isso, arrumando documentação de igreja. Não é a nossa profissão, mas a gente tem feito isso para muita gente. Não é só na Ágape, não é só no CREA, na Filadélfia, em outras igrejas de pastores amigos. Então, nós sabemos que quem não quer que a gente faça a obra missionária é quem? É quem, meus irmãos? O diabo. Não se esqueça disso. Quem quer que você fique calado? O diabo. Tem dúvida? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu falei aqui, né? O Rick sabe disso, trabalha com aplicativo. Todas as pessoas, no tempo que eu trabalhei com aplicativo, com 99, por exemplo, eu falava de Jesus para as pessoas. E pegava todo tipo de gente, traficante, prostituta, homossexual, lésbica, pegava de tudo. E não estava preocupado se iam dar um ponto ruim para mim, se iam reclamar. Eu só sei que depois da pandemia, eu não fui mais habilitado para fazer. E não me dão um motivo pelo qual eu não posso voltar a fazer o aplicativo. Agora eu pergunto, você acha que vou parar por causa disso? Não, se eu conseguir voltar em algum aplicativo, vou continuar falando de Jesus, porque é uma oportunidade tremenda. Pessoas no meu carro voltaram para Jesus. No meu carro, pessoas que estavam na igreja foram para o terreiro, ouviram o evangelho verdadeiro, ouviram que elas naquele caminho estão indo para o inferno. Nós não podemos deixar de falar de Jesus, seja de dia, seja de noite, seja tarde, seja de manhã, em todos os lugares, anuncie o evangelho da salvação. Você é um missionário, e como missionário temos que falar do evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue?
Como pregarão se não forem enviados? Ele já enviou. Sabe por quê? Porque você já recebeu o poder. Então, quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo. Ele mora em você, você tem o Espírito Santo de Deus. Então, o poder de Deus está sobre a sua vida. Agora vá, faça discípulo de todas as nações. Amém? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos, você que está nos assistindo, não esqueça disso, você é um missionário. Foi chamado para anunciar as boas novas de salvação. Aonde você for, fale de Jesus. Ore por mim. Estou aí me preparando para ir para a cidade do México e para ir também para Chiapas e outras cidades. Eu tenho certeza que Deus vai abrir muitas portas no México. Tenho certeza que vai ser apenas o início de uma grande obra que Ele vai fazer nesse país. Quem sabe, né? Nossa igreja envia um casal de missionários para o México. Quem sabe? Quem sabe, né? Rick, diz aí. Larissa e Giovanni. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui, anunciando a Tua palavra, contando, Senhor, das Tuas maravilhas. Tudo isso é pela fé, Senhor. Nós estamos aqui, é pela fé, Senhor, porque caso contrário, se não tivéssemos fé, não estaríamos aqui, estaríamos em nossas casas, estaríamos fazendo tantas outras coisas, Senhor. Queremos que esta fé, Senhor, ela esteja sempre, ó Deus, crescendo em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos fé para que possamos, ó Deus, cada dia mais abandonar as coisas deste mundo e cumprir com o Teu propósito e fazer, Senhor, a Tua vontade, que é de anunciar o Evangelho aos perdidos, meu Pai. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, para a obra missionária, os irmãos da nossa igreja, aqueles que estão nos assistindo, que, ó Deus, eles coloquem o coração, ó Deus, no Teu altar, para, ó Deus, acima de tudo, cumprirem também o Teu propósito. Nos ajuda, Senhor, te agradecemos por mais um dia, rogamos a Tua bênção. Senhor, libera essa documentação da igreja, em nome de Jesus, que não volte mais, Senhor, que esteja completo tudo ali, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, o Teu favor, nos abençoa, leva-nos em paz. Ó Deus, rogamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Terminado em nome de Jesus. Domingo estamos aqui às 18 em nome de Jesus.